Hoje a gente está começando uma série nova chamada Trilhando o Caminho do Discipulado. O que é o caminho do discipulado? É seguir a Cristo. Como é que a gente pode seguir a Cristo? Quais são os passos que a gente deve dar? O que a gente precisa entender? E a gente vai trabalhar muito esse ano em 3 movimentos: o conhecer, o considerar e o aplicar. O conhecer é entender, é trazer a memória, é fazer a mente entender aquilo que a Bíblia está propondo, é entender o conteúdo todo bíblico. Agora, o considerar vai além do conhecer. Eu pego esse texto e eu trago para a minha vida, eu considero isso como algo importante, algo que eu fundamento de fato a minha vida, e a partir daí eu aplico. Isso tem a ver com o discipulado, é o trilhar o caminho do discipulado. E a gente vai passar o ano inteiro trilhando esse caminho, trazendo conteúdos e princípios, a tal ponto que quando a gente termine o ano, a gente vai ter um conteúdo tal, e eu estou tão próximo de Deus que eu posso produzir aquilo que foi produzido em mim em outras vidas. Eu estou maduro. E o conceito de maturidade, quando a banana está madura, quando a maçã está madura, quando a laranja está madura, não é porque ficou amarela, vermelha, deixou de ficar verde. Porque verde, gente, tigre vem e come, isso é fato. Verde não presta para nada, vocês sabem disso. Então verde não vale, tem que amadurecer, o tigre pega o verde. Então o que a gente faz? A gente se torna maduro. Como é que a gente se torna maduro? Uma das principais características da maturidade é a capacidade de reprodução. Você vai procurar, o que é uma fruta madura? Ela deixou de ser verde. Não, o que é uma fruta madura é aquela que está pronta para reproduzir. Então esse vai ser o projeto da gente para esse ano na nossa vida, como igreja. Trilhando o caminho do discipulado, para que eu possa terminar o ano dizendo: cara, eu cresci tanto com Deus, eu amadureci tanto com Deus, que agora eu estou pronto para reproduzir em outros a vida com Deus. Entenderam? Então hoje a gente vai fundamentar o nosso texto, a nossa leitura, em cima do texto de Efésios 2, 1 a 7. Efésios 2, 1 a 7, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, deveria trazer a sua Bíblia. Não importa a maneira, né, a mídia que você tem, seja ela impressa ou seja digital, pode trazer e deve estar trazendo a sua Bíblia sempre. Você precisa. A maturidade significa também apresentar ou aprender ou saber manejar bem a palavra de Deus. Então traga para praticar, leia, rabisque, faça o que for preciso, mas vamos crescer nisso aí. Combinado? Feito? Estamos juntos? Balança a cabeça, porque vocês estão respondendo por trás da máscara, eu não estou sabendo nada se vocês estão comigo ou não estão. Então pelo menos balança a cabeça. Então Efésios 2, de 1 a 7 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta, ele estava preso, e os cristãos de Éfeso, eles estavam desanimados com a vida cristã, porque aquele que era o grande mentor dele estava preso. Então aquele movimento de seguir a Cristo era aquilo: puxa vida, será que vale a pena? Será que valeu a pena? Será que o que Paulo fez foi algo de fato produtivo? Olha o resultado da vida dele. E o desânimo era tão grande na vida deste pessoal, que eles pensavam em desistir. Falaram: nós não nascemos para isso, vamos abandonar isso, vamos caminhar em outra direção. Então Paulo vem aos encontros do pessoal de Éfeso, tentar animar o coração daquela comunidade. No primeiro capítulo, ele nos leva a conhecer os planos de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, e esse plano consistia, de forma resumida, em chamar um povo para ser o seu povo.
Assim, a mensagem de ânimo começa a ser pregada por Paulo, para que aqueles cristãos eles pudessem vencer o desânimo que eles viviam tanto. No capítulo 2, ele abre um pouco, ele afunila um pouco esse projeto grande, trazendo como é que Deus está formando esse povo, ou o que qualifica a entrada de uma pessoa para fazer parte deste povo. Por isso ele começa de uma forma contundente, com uma afirmação bem séria. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele abre o capítulo com uma frase dura: vocês estavam mortos. Agora, essa é a principal, ou a primeira doutrina que eu e você precisamos entender, e se nós não entendermos aonde nós estávamos, nós nunca vamos entender a graça de Deus para a vida da gente, a gente nunca vai entender o que é seguir a Cristo de fato, qual é o destino que a gente tem que ir, porque a gente não sabe ainda nem de onde a gente saiu. Então, quem eu não compreender de onde eu saí, para onde eu vou, isso você fica perdido no meio do seu trajeto. Se você não entender esta doutrina de que nós estávamos mortos, e é uma doutrina chamada doutrina da depravação humana, você nunca vai entender o movimento de Deus para a sua vida. Paulo diz que nós estávamos mortos, uma expressão absoluta. Um morto é um morto, ele não vê, ele não anda, ele não cheira, ele não fala, ele não ri, ele não chora. Um morto não sente, não pisca os olhos, não faz absolutamente nada. E é dessa forma como Paulo ilustra aquele pessoal, ele ilustra a nós. Vocês estavam mortos. Eu tive a oportunidade de estar perto de 2 mortos, né? Um foi o marido de uma amiga minha, que eu tive que ajudar a trocar, mas eu era muito garoto e eu não lembrava muito da situação. E o meu pai, eu e o Felipe, meu filho, nós tivemos que trocar meu pai. E eu confesso que foi uma experiência que me marcou muito, porque meu pai estava estendido ali na mesa e a gente começou a vesti-lo. Agora, não importava o sapato que eu colocasse, para ele não interferia nada, não importava a camisa que eu colocasse, para ele não interferiria em nada, não importava ali o jeito que eu penteasse o cabelo, o que eu falava para ele, ele não escutava. E é tão interessante que teve um momento que a gente terminou de trocar e a gente estava esperando, e quando a gente viu, o braço dele tinha vazado aonde tinha o acesso, né? E sangrou tudo. Meu pai não reclamou daquilo, ele não deu o alerta de que tinha, porque ele estava morto. Nada do que eu fizesse, do que eu falasse, do que eu promovesse ali, faria alguma alteração, ou traria algum movimento, ou alguma percepção para o meu pai, porque ele estava morto. Então, quando a Bíblia diz, vocês estavam mortos, muitas vezes a gente se considera, ou a gente olha para o nosso ponto de vista, nós estávamos mortos. O que isso significa? Nós estávamos mortos para com Deus. Significa que a nossa relação era quebrada. Qualquer coisa que Deus falasse, qualquer coisa que Deus fizesse, qualquer coisa que Deus sussurrasse, qualquer coisa que Deus promovesse, qualquer coisa que Deus não a valeria de nada, porque nós estávamos mortos. Nós não percebíamos o movimento de Deus, nós não tínhamos capacidade de entender a fala, o conceito, o princípio, porque nós estamos mortos, e essa é a grande característica. Paulo diz, vocês estavam mortos, vocês estavam mortos, vocês estavam mortos. Interessante é que ele traz a condição da nossa morte. Ele diz, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. O que é transgressão e o que é pecado? Na verdade são 2 sinônimos, a gente tenta definir muito, ou trazer explicação para cada um, mas eu acho que às vezes a gente mais complica do que a gente explica. O fato é que transgressão é errar o alvo, e o pecado é sair do caminho, e as duas coisas têm muito a ver. Se eu quero ir naquela direção, aquele é o meu alvo, entretanto eu erro o alvo, eu saí do caminho. E se eu saio do caminho, eu erro o alvo, são sinônimos. Significa que se eu quero chegar em Deus, o meu pecado e a minha transgressão não me permitem chegar em Deus de forma alguma. Porque o pecado e a transgressão me fazem errar o alvo e sair do caminho. Eu não vou chegar lá. Então Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
Vocês estavam mortos. Não havia relação nenhuma entre vocês e Deus. E o que Deus quisesse falar para vocês, vocês não escutariam. E também não tem jeito de vocês chegarem em Deus, porque vocês erraram o alvo e vocês saíram do caminho. Ou seja, de lá para cá e daqui para lá, não tem jeito de haver aproximação, ou reconciliação, ou um jeito de vocês se comunicarem. Um morto não se comunica, um morto não ouve, um morto não se relaciona da mesma forma como estar nas suas transgressões e pecados, não ajuda de forma alguma a você chegar no centro da vida, que é o próprio Deus. E o texto continua ainda dizendo que nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E ele fala de 3 movimentos que caracterizam a nossa morte, que nos condicionam na morte. O primeiro é a presente ordem deste mundo, o sistema de valores da humanidade sem Deus, o sistema de valores dessa humanidade que está morta. Agora presta atenção. Se nós estamos mortos, significa que a gente não consegue perceber nada do que vem de Deus. A gente não consegue enxergar nada de Deus. Romanos 1 é claro nesse sentido. Nós trocamos a verdade pela mentira. E aquilo que era capaz de se perceber em relação a Deus, porque a criação revela a Deus, nós nem isso conseguimos mais fazer, porque nós estamos mortos. Nem na criação a gente consegue enxergar o próprio Deus. Ele diz, vocês estão mortos. Agora, uma sociedade de mortos só produz valores mortos. Não produz valores que promovem a vida. Porque só produz valores mortos. Podemos dizer que tem tudo a ver com a maneira que nós praticamos todos os nossos costumes, a cultura, os hábitos, a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de se vestir, a maneira de fazer sexo, a maneira de comer, a maneira de casar, a maneira de se divertir, são valores fundamentados em cima daqueles que estão mortos. São valores daqueles que não conseguem escutar o próprio Deus, o movimento de Deus. E nós estamos vivendo de acordo com esse mundo. Práticas totalmente alheias à vontade de Deus. O texto aqui diz que vivem seguindo a presente ordem deste mundo. Presta atenção, eles seguem isso, não seguem qualquer outra coisa, seguem isso. Há uma escravidão em relação a estes valores. E eu acho interessante porque você constrói um reino, um império, do qual você se torna refém dele mesmo, porque esses são os valores do mundo, você se torna escravizado. Eu li uma reportagem esses dias, que dinheiro traz felicidade. Entretanto, foi feita uma pesquisa, que diz que até 400 mil reais ao ano, acima disso você perde a felicidade. Porque você se torna refém de todo o império que você construiu. Que coisa engraçada, que loucura. Que loucura. Sabe o que isso significa? Significa que a gente está vivendo uma escravidão. Vocês não são livres, nós somos escravos dos valores do mundo. Nós pensamos como o mundo. Nós temos que nos vestir como o mundo. Nós temos que comer como o mundo. Nós temos que fazer sexo como o mundo faz. Nós temos que adorar os ídolos que o mundo constrói. Nós nos tornamos escravos de tudo isso. E a Bíblia diz, vocês estavam mortos por causa das transgressões e do pecado de vocês. Então, por causa disso, vocês seguem, se escravizam aos valores deste mundo. A segunda coisa é que ele fala do príncipe do poder do ar. Satanás, o diabo, ele é o líder-chefe dos demônios. Ele quer corromper a graça, a raça humana e destruí-los totalmente em relação à vontade de Deus. O principal movimento do diabo é manter morto. É manter morto. E o diabo existe sim. Tem muita gente que chega para a gente, mas isso é uma igreja batista. Uma igreja batista que a gente pode, e a gente tem orado para que não haja manifestações no meio dos nossos encontros. Mas isso não quer dizer que o diabo não exista. Isso eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe dizia assim, eu peço para que Deus não permita a manifestação do diabo, para a gente não dar ibope para o diabo e nem ele ficar atrapalhando o nosso culto.
Mas ele existe. Claro que existe. Ele influencia. Claro que ele influencia. O diabo está aí, ele quer corromper a raça humana. Ele atua nos filhos da desobediência. Olha que coisa, ele atua nos filhos da desobediência. E olha que coisa interessante, aquele que está em Cristo é nova criatura. E o diabo não tem autoridade sobre uma nova criatura, a não ser que Deus permita. O pastor Jeremias Pereira diz que o diabo é um grande pitbull numa coleira. Foi assim com Jó. Ele permitiu o diabo. Qual é o término da história? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos te veem. Foi assim com Paulo, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Simplesmente para que ele não se tornasse orgulhoso. Portanto, foi uma ferramenta de Deus para manter. O diabo na vida do cristão é ferramenta de Deus para a nossa maturidade. Agora, para aqueles que continuam mortos, o diabo atua na vida deles, escravizando-os cada vez mais em sua morte. O texto continua dizendo que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Olha que coisa, ele diz, satisfazendo os desejos da nossa carne. A carne é a natureza corrompida do nosso coração. Interessante que não há nada errado em satisfazer a vontade da carne. Descansar, se alimentar, sexo, lazer, fome, são desejos naturais, foram colocados por nós. O próprio Deus disse, olha, vocês vão trabalhar 6 dias e vocês vão descansar. Isso. Eu acabei de chegar de férias. Não tem nada na minha vida mais como uma férias. Eu adoro férias, gosto pra caramba, desejo férias. Descansar é um desejo natural da gente. Nós precisamos disso. O problema é que por causa do pecado, nós queremos satisfazer sempre com a pessoa errada, da forma errada, no tempo errado, do jeito errado, na quantidade errada, tornando esses desejos o centro da nossa realização e não o próprio Deus. Nós trocamos Deus por estas coisas todas e dessa forma desvirtuamos o propósito de Deus com todas essas coisas boas. Nós nos tornamos, mais uma vez, escravos disso. E é interessante como ele coloca os desejos e pensamentos. Os desejos do coração. Tiago 1 é claro em relação a isso. Que o nosso grande problema são os nossos desejos, aqueles nossos impulsos, a nossa vontade, o que nós queremos e ambicionamos. Ele, cara, isso gera o pecado e o pecado por sua vez a morte. E ao mesmo tempo que ele diz, por causa dos seus pensamentos, a mente. Então nós temos uma mente, uma estruturação de raciocínio que também é totalmente imersa no pecado e na transgressão, que nos leva cada vez mais distante de Deus, e ao mesmo tempo nós temos dentro de nós desejos que também estão cada vez mais distintos de Deus, e a palavra de Deus vai trabalhar tanto com a mente como o desejo. Duas coisas que nós precisamos enfrentar. Ele diz, olha, essa era a característica de vocês, vocês viviam totalmente nesta condição, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente acha que o problema do cristão é o pecado. A gente acha que o problema do cristão são as transgressões. A Bíblia diz, vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas transgressões, sem dúvida nenhuma. Vocês tinham um problema sério, vocês estavam escravizados de acordo com este mundo, de acordo com a sua carne, com os valores internos, com os desejos internos, com os pensamentos, e vocês estavam escravizados aí também pelo diabo. Vocês estavam mortos nessas 3 condições. Mas o grande problema de vocês é que vocês se tornaram merecedores da ira de Deus. E Romanos 1 diz que a ira de Deus se acende contra toda a maldade e impiedade praticada pelos homens. Significa que Deus se ira. E esse é o grande problema da nossa vida. Deus cancela a gente.
Ele cancela. A ira dele não dá. Agora, creio eu que a principal razão é a própria natureza de Deus. Porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, é cheio de graça e de bondade. Mas a Bíblia também apresenta que Deus é um Deus santo, um Deus justo e reto. E essa é a marca de Deus ser Deus. Porque Deus é Deus. Deus é eterno, Deus é perfeito e Deus é necessário. Quando a gente fala da perfeição, é porque a gente olha a retidão, o amor, a justiça de Deus e nele não há falha. Ele é reto, ele é justo, mas ao mesmo tempo ele também é amoroso, ele também é bondoso. Mas o amor e a bondade de Deus não há falha, mas na justiça e na retidão e na santidade de Deus também não há falha. Agora, como é que um Deus santo, justo e reto pode conviver com aquilo que não é santo, não é justo e não é reto? Como é um Deus que nos criou de forma santa, justa e reta, pode conviver com a gente dessa forma? Quando essa ficha nos cai, a gente entende quem nós somos. Isaías teve uma visão de Deus. E nós, em geral, nós cantamos, queremos ver Deus, tocar Deus, sentir Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Mas cuidado, porque Isaías, quando teve uma visão de Deus e viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam, os anjos cantavam e aquele lugar tremia. Diz que enquanto ele teve essa visão, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E enquanto isso, os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus mostra o quão nós, eu e você, estamos desvirtuados do padrão de Deus. E o resultado de tudo isso é que existe um Deus santo e um povo totalmente impuro. E este Deus não consegue conviver com isso. A ira de Deus se acende contra toda injustiça. Por isso, quando a Bíblia nos fala da ira de Deus, Ele nos ajuda a conhecer melhor o próprio Deus. Sendo Deus perfeito, suas características estão em perfeita harmonia. Assim, o amor, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus estão em harmonia com a santidade, a justiça e a retidão. Olha para a ira, sabendo que está em harmonia com todo o restante. Olhar para a ira, sabendo que está em harmonia com todo o restante, nos faz entender quem é Deus e conhecê-lo melhor. Por incrível que pareça, a ira de Deus é essencial para entendermos o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de Deus para nós. Eis que vos trago grandes novas. É uma boa notícia que começa com uma má notícia. A má notícia é que Deus é santo, reto, justo e se ira. E Ele se ira com os nossos pecados e as nossas transgressões. E todos nós teremos que um dia responder a Deus sobre como vivemos a nossa vida. A má notícia é que não há nada em nós que agrade a Deus. A má notícia é que não há nenhuma boa ação que possamos fazer que corresponda ao padrão de justiça de Deus. A má notícia é que Deus em sua ira é o nosso maior problema. Não é o fato de estarmos mortos e nem pelo fato de seguirmos o mundo, dar vazão à carne ou ser influenciado pelo diabo. A má notícia é que a ira de Deus se acende contra toda transgressão e pecado praticado por você e por mim. Essa é a grande má notícia. Portanto, a gente olha para o texto e diz: nós estamos perdidos, porque estamos mortos por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Nós vivemos de acordo com o padrão deste mundo, influenciados pelos diabos e seguindo os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos, e a ira de Deus se acendeu contra nós. Nós estamos perdidos, mortos. Só que o texto continua dizendo: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. As duas palavras mais importantes do texto:
todavia Deus, todavia Deus. Uma conjunção coordenativa, todavia. Pega a ideia do anterior e contrapõe a ideia agora atual. Ele está dizendo, olha, essa era a realidade de vocês, todavia Deus. Todavia Deus. Que Deus. Ele diz, todavia Deus que é rico em misericórdia. É rico em misericórdia. O que é misericórdia? Eu vi uma mensagem do Augusto Nicodemos, que ele dizia que ele mudou para uma cidadezinha no interior, se eu não me engano, de Recife, não lembro onde era. E era uma cidade que tinha muita usina de cana-de-açúcar, então ele estava no meio do canavial, e ele foi morar num lugarzinho, era um quartinho com cozinha, pequenininho assim, e na noite, quando ele estava dormindo, ele ouviu um barulho de um rato mexendo na despensa onde ele guardava, a estante onde ele guardava alimentos. E ele foi lá, ele viu o vestígio, né, que o alimento tinha sido comido ali, mas ele não viu o rato. No dia seguinte, ele foi na loja de, sei lá eu do que, comprou uma ratoeira e colocou um queijo e deixou lá para pegar o rato. Diz que à noite ele ouviu todo o barulho e falou assim, amanhã eu dou um jeito, um fim, tiro esse rato. Quando ele levantou, tinha se comido os alimentos, tinha comido o queijo, mas a ratoeira continuava armada. Ele falou, caramba, o que é que está acontecendo com isso? E aí ele foi na loja e o pessoal disse, olha, é que aqui nessa região tem um rato tão pequenininho, quase do tamanho de uma barata. Tudo que a gente queria na vida, né? Um rato do tamanho de uma barata. Cara, eu me sentiria tão bem dormindo num lugar como esse. Eu acho que eu ia enrolar o lençol em cima de mim, morrer asfixiado. E você tem que comprar uma ratoeira específica para ele. Tá bom. Aí disse que ele foi e comprou essa ratoeira específica. Ele ouviu, pá! Ele foi lá, o ratinho era tão ligeiro que pegou pela pata traseira. E o ratinho não só tinha comido, como tinha roído um livro dele. Ele estava bravo com esse rato. Falou, agora eu vou destruir esse rato. Diz que na hora que ele pegou a ratoeira, o ratinho olhou para ele. E ele soltou o ratinho longe de casa. Essa misericórdia eu não teria. Eu mudaria de cidade. Eu gosto muito de um livro de Tim Keller, chamado Deus Pródigo, e você deveria ler esse livro. Ele faz uma leitura da parábola do filho pródigo, muito boa, muito. De um lado está o filho mais novo, que pede a herança, a parte da sua herança. O pai era vivo, ele pede a herança, significa que ele mata o pai para si mesmo, né? Eu quero a parte daquilo que me cabe só quando você estiver morto. E ele pega essa parte, ele vai embora e vai viver dissolutamente, vive no meio de porcos, e porco só serve, gente, porco só serve para mostrar desgraça. Por isso que existe tigre, para acabar com o porco. Então ele foi viver dissolutamente no meio dos porcos. E ali ele pensou, se eu voltar para casa, eu vou pedir para o meu pai me fazer um empregado dele. O empregado não era o servo morava dentro de casa ainda, tanto que o pai depois dá ordem para os servos. O empregado é aquele que morava fora da terra do pai, mas vinha ali, trabalhava, e ele tinha melhor condição do que ele, filho, naquela pocilga que ele vivia antigamente, naquele chiqueiro que ele vivia antigamente. Ele diz, eu vou voltar para casa e eu vou pedir para o meu pai ser um empregado dele. E diz que assim que ele chega em casa, o pai sai correndo, abraça, põe um anel, manda pôr um anel, as roupas, manda matar o melhor novilho, bezerro, e diz, olha, meu filho estava morto, está vivo. E aí o pai olha e diz, eu não vou considerar tudo aquilo que você fez, todavia Deus não está considerando tudo aquilo que você fez. O problema
é que a gente às vezes entende que a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer, cara, nós somos os piores. Nós fizemos como fez esse filho mais novo, nós matamos o próprio Deus para nós mesmos e vivemos a nossas custas, no nosso padrão e fomos longe, e aí chegou, caiu a ficha, agora eu volto e peço perdão para Deus e está tudo muito bem. O problema é que a parábola ela traz 2 filhos, e o filho mais velho chega para o pai e fica indignado, dizendo, puxa, eu sempre estive aqui, sempre estive do seu lado, eu sempre fiz o que era certo, e o Senhor fez. Agora, este que gastou parte do seu dinheiro todo, está voltando para cá, e o melhor novilho você dá. E Deus diz, escuta, o banquete é para você também. Porque o próprio Deus está dizendo, você não tem nada que você possa fazer. Da mesma forma como não tem nada que o que você tenha feito. O banquete sou eu quem preparo e sou eu quem oferto. E eu convido a você que sempre achou que tinha o poder da salvação, mesmo da mesma forma como eu convido a você que entendeu que estava morto. O convite é para os 2, porque o banquete sou eu quem faço. Por isso que mais tarde, no próprio texto de Efésios, Paulo nos diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque é a graça, é a misericórdia, é a suspensão da ira, que faz com Deus nos salve. Que Deus, hein? Que Deus. Que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Presta atenção. Um morto, e quando eu e o Felipe nós estávamos trocando o meu pai, e começou a sangrar o braço dele, e sangrou muito, de sujar toda a roupa, manga e essas coisas, vieram algumas pessoas e colocaram uma atadura no meu pai. Parou o sangramento, mas ele continuou morto. O morto não precisa de atadura. A atadura não resolve. O morto não precisa de um Tilenol. O Tilenol não resolve. O morto ele precisa de vida. O nosso problema é a falta de vida. É estar morto. E a Bíblia diz que Deus que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele não considerou nem o que nós fazemos e nem o que nós fizemos. Ele simplesmente nos deu vida. Vida foi o que Ele nos deu. Primeiro Ele nos ressuscita. E depois a gente começa a enxergar quem Ele é, o que Ele faz, como Ele pensa. Primeiro Ele nos dá vida. E esse é um movimento todo de Deus. Tem muita gente como o filho mais velho que diz, não, mas tem a minha parte. É eleição, não é eleição, é predestinação. Cara, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Deus. É Ele quem nos dá vida, estando nós mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Foi Ele, partiu dEle, o movimento é dEle. Foi Ele quem desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Foi Ele que rompeu a bolha da falta de comunicação entre nós. Foi Ele que veio até nós escancarando as portas, dizendo, eu sou o Deus que salva. E se nós temos um problema que é o pecado e a transgressão que gera a morte, eu pago o preço disso tudo, porque eu tenho misericórdia e tenho amor por vocês. Eu faço tudo isso. Portanto, a ira de Deus, ela é aplacada. Porque Deus gera este movimento. Por isso que o texto diz, pela graça vocês são salvos. E a gente, em geral, confunde um pouco o que é graça. Agradeço a São Expedito a graça alcançada. O que é que você agradece? Que graça foi essa alcançada? Ah, eu estava enfermo, fui curado. Eu estava desempregado, arrumei um emprego. Eu estava com o carro quebrado e ganhei um carro novo. Eu não tinha um título mundial e eu ganhei.
Agradeço a São Expedito a graça alcançada. Entendeu? Eu agradeço. Foi uma graça. Entendi. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: pela graça vocês são salvos. Ponto. Pela graça vocês são salvos. É um movimento inteiro de Deus. Eu não sou salvo porque eu posso, porque eu mereço, porque eu fiz. Eu sou salvo pela graça. É a graça de Deus que me salva. Agora, quando a gente pensa na graça, a gente tem que pensar nesse movimento todo de Deus. Se alguém um dia perguntar para você e falar: o que é a graça de Deus? Você sabe responder? Você sabe dizer o que é a graça? A graça de Deus é algo de graça, né? Eu não paguei por isso. Essa é a graça de Deus. Então vamos pensar o que é a graça de Deus. Primeiro, o texto diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Primeiro movimento, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. O segundo movimento, nós nos tornamos escravos do mundo, da carne e do diabo. Nós passamos a viver de acordo com o mundo, a carne e o diabo. O terceiro, nós nos tornamos merecedores da ira de Deus. O grande problema da gente é porque nós nos tornamos merecedores da ira de Deus. O quarto, todavia Deus, rico em misericórdia. Puxa vida, a realidade era essa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Jesus. Essa é a graça de Deus. Esse é o movimento da graça. Não tem a ver com a cura de uma doença, não tem a ver com um carro alcançado, ganhado, não tem a ver. A graça de Deus tem a ver com a obtenção de vida. Eu estava morto e não tinha como sair daquela sepultura, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Por isso é que o texto fala de que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele pega todo o movimento e aponta para Cristo. Ele pega toda a história e aponta para Cristo. Ele pega toda a realização dos feitos e aponta para Cristo. Deus nos ressuscitou. Ressuscitou quem? Quem estava morto. Um vivo não precisa de ressurreição. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a graça sempre vai apontar para Cristo, nunca vai apontar para nós. A graça sempre vai valorizar a Cristo e nunca vai dizer: olha, o problema é que você era um grande pecador. E eu acho interessante como muitos de nós gostamos de ouvir testemunhos de gente que tem um passado totalmente errado. Olha, o cara era macumbeiro, drogado, se prostituía, fazia um monte de coisa. De repente ele se converteu e a gente parece que valoriza o passado do cara. Cara, a gente tem que valorizar a graça, porque ele era morto como eu, ele era morto como você. E o movimento não é jogar o foco em cima daquilo que estava morto, mas é jogar o foco em cima do movimento do próprio Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é de Cristo, é em Cristo, é para Cristo. Portanto, eu só sou salvo pela graça, mas é a graça de Cristo Jesus que nos faz ter vidas e sentar nas regiões celestiais. É este o movimento da graça. Agora, aí você vai dizer: mas por que é que Deus está fazendo tudo isso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele foca mais uma vez a bondade demonstrada em Cristo Jesus. Mas Ele está fazendo tudo isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, que joga o foco em Cristo Jesus. Porque Deus criou o mundo do jeito que Ele criou, para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza
da sua graça. Porque Deus permitiu a queda do homem, para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça. Porque Deus escolheu Abraão para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça na formação do seu povo. Porque Deus permitiu que José fosse vendido como escravo, para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça. Porque Deus salvou Moisés da morte dos recém-nascidos, para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça. Todas as coisas que Deus está fazendo é para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Por que é que você foi salvo? Você foi salvo, ressuscitado dentre os mortos, para viver uma vida livre, liberta da escravidão do pecado, das transgressões, da sua carne, dos valores desse mundo, liberto das amarras do diabo, simplesmente para que nas eras que hão de vir pudéssemos conhecer a incomparável riqueza da sua graça. Querido Deus, nós estamos diante de um Deus que nos ama, é rico em amor por nós. Nós estamos diante de um Deus que é misericordioso, que suspende a ira contra nós. Querido Deus, nós queremos dizer que nós te louvamos e te adoramos, porque não há nada neste universo que demonstre um tão grande amor por nós, que não seja o seu Senhor, nos tirando da sepultura, desejando se relacionar com a gente, mostrar quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Mas antes nós não tínhamos a capacidade disso, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida e podemos agora enxergar tudo isso. Por isso, querido Deus, nós estamos aqui agora, sem dúvida alguma, para render o nosso louvor, a nossa gratidão, para entregar a vida para o Senhor de fato. Por isso vem com teu Espírito sobre nós agora e movimenta o coração da gente, para que haja uma entrega de fato. Essa é a minha oração, Pai. E em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.